Nesse domingo, dando continuidade à 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos 7 confrontos. Bons confrontos, né? Desde as 11 da manhã até as 8 horas da noite. Então tem jogo praticamente o dia inteiro. Também temos 2 jogos da Série B. Dos principais jogos aqui da Série A, o Atlético Mineiro enfrenta o Vasco. O Vasco num momento muito bom, com várias vitórias seguidas. O Bahia, um dos melhores mandantes, enfrenta o Corinthians, que ainda não conseguiu vencer fora de casa. O Juventude, ao que tudo indica, vai mandar o seu jogo agora de volta no seu estádio. Contra o Galo, mandou o jogo em Brasília e não teve um desempenho, mas nem próximo do esperado. O resultado foi esperado, mas o desempenho não. O Galo poderia ter vencido aquele jogo e isso faz com que essa cotação do São Paulo seja bem perigosa, tá? Temos Bragantino e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense conseguiu buscar um empate fora de casa nos playoffs no jogo de ida. E o Cuiabá, que também buscou um empate no playoff no jogo de ida contra o Palestino, enfrenta o Fluminense, que vive uma fase horrorosa dentro de casa. Além disso, temos o Grêmio enfrentando o Vitória, ainda sem voltar para o seu estádio. O Grêmio enfrenta o Vitória no Centenário. E o Fortaleza, também um dos melhores mandantes da competição, enfrenta o Atlético Goianiense, que vem de derrota para o Vasco dentro de casa. Na Série B, o Guarani pega o Goiás e o Botafogo de Ribeirão enfrenta o Brusque. E, além disso, tem outros jogos complementares para a gente comentar nesse domingo. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 21 de julho. Vamos começar o nosso planejamento fazendo aquele retorno lá na quinta-feira, né? Eu tô gravando esse vídeo na manhã de sexta e eu sei que pra vocês é longe pra caramba, mas pra mim é muito interessante a gente poder voltar e ver se o nosso caminho percorrido foi um caminho correto, né? Vila Nova e Santos era um jogo onde o Santos tinha um pouco mais de favoritismo, o jogo terminou 1-1 e era um caminho interessante a gente pensar num Santos se complicando, né? Porque o Vila Nova era um excelente mandante. O jogo acabou com 1 ponto para o Santos, obviamente fora de casa não é um resultado ruim, para o Vila Nova também não foi um resultado tão ruim assim. Novo Horizontino tinha uma cotação baixa, venceu a Chapecoense, não foi uma vitória tão fácil, a Chapecoense deu uma pressão danada no final, mas venceu, né? Então aqui eu achei que o Novo Horizontino poderia se complicar, acho que até cheguei a colocar isso, não, só correção de preço, mas a Chapecoense deu um pouquinho de trabalho. Na Copa do Egito, o Zamalek goleou o Proxy, acho que é assim que fala, né? Na Sul-Americana, tudo dentro dos conformes, né? 1-1 entre Palestino e Cuiabá, jogo maluco, né? Teve defesa de pênalti no finalzinho, e aí logo depois, na hora do rebote, o cara ia fazer o gol, o juiz terminou o jogo. O Atlético Paranaense também buscou um empate fora de casa contra o Cerro Porteño. Excelente resultado dos 2 brasileiros aqui, que enfrentam essas respectivas equipes também dentro de casa. E a LDU confirmou vitória contra o Always Ready, ou sempre pronto, né, na tradução. E também era uma vitória bem esperada. Agora a LDU pega uma pedreira na volta, né, porque a altitude dos caras é bem maior, se não me falha a memória, mas estava dentro do planejado, né? Lembrando que o BDM não tem nenhum tipo de magia negra, não tem nenhum tipo de expectativa de prever resultado de jogo. O que a gente tenta fazer no nosso planejamento é criar um caminho, um cenário para a gente poder trabalhar mais tranquilo, né? Nada pior do que você não saber o que fazer quando acontece determinada situação. Então, se você já está bem preparado, já ajuda bastante. E a ideia de um Cuiabá podendo buscar, né, um jogo mais under e também um resultado fora de casa, a mesma coisa do CAP, foi realmente dentro do esperado. Vamos falar então desse domingo. Vamos começar falando de Grêmio e Vitória, 11 horas da manhã. Informação importante para a gente é que o Grêmio ainda não está podendo jogar no seu estádio. Então, novamente, esse jogo será no Centenário, em Caxias do Sul, e isso faz com que o Grêmio não possa contar, né, com a força do seu estádio. Dá para dizer que isso já faz com que o Grêmio possa se complicar antes do jogo começar? Não, mas tira um pouco, né, daquela pressão, porque o fato do Grêmio estar próximo ali dos últimos colocados, se você pensa num Grêmio talvez jogando esses últimos jogos em casa, é diferente, né? Provavelmente o Grêmio teria conquistado mais pontos com o apoio da torcida. Então, eu vejo o Grêmio saindo dessa assim que ele puder voltar ao seu estádio. O Grêmio, nos últimos jogos,
dentro, entre aspas, de casa, né, como mandante. Eu acho que teve contra o Botafogo, né, esse início. Eu acho que foi o Bragantino, mas tudo bem. Perdeu pro Botafogo por 2-1, perdeu pro Internacional por 1-0, venceu o Fluminense por 1-0, o Fluminense numa fase muito ruim, empatou com o Palmeiras, não jogou mal, mas tomou um empate no final, perdeu pro Cruzeiro e venceu agora o Operário na Copa do Brasil. Utilizando o PDF de apoio, olha como o Grêmio vem defasado como mandante, olha como perder, entre aspas, o seu mando por conta dos problemas das enchentes fez com que o desempenho do Grêmio fosse muito para baixo, né? Foram 4 derrotas nos últimos 6 jogos, uma vitória apenas e 1 ponto de empate, então 4 pontos conquistados nos últimos 6 jogos é pouco, é pouco. O Vitória conquistou 5 pontos nos últimos 8 jogos fora de casa. Tem um número de derrotas bem alto, só venceu uma partida fora. Então, talvez para o momento do Grêmio, um adversário como o Vitória não seja assim tão ruim de se enfrentar, né? O Grêmio que empatou com o Palmeiras, um Grêmio que teve problema contra o Cruzeiro, provavelmente agora o Vitória nessa situação fora de casa também não seja assim um adversário tão difícil. Não estou dizendo que o Grêmio vai vencer, mas começa a fazer um pouco mais de sentido essa cotação. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Olha só, o Grêmio tem mais iniciativa quando joga como mandante, o Vitória não sai tanto na frente do placar, só que o Grêmio falha bastante em marcar, marcou menos gols do que o Vitória. O Vitória precisa de menos finalizações no alvo do que o Grêmio para poder marcar um gol, mas são duas equipes que precisam de muitas, se for comparar com o restante do campeonato. Então, por si só, olhando assim, já me parece um jogo um pouco mais amarrado. Não dá para tirar nada de positivo nem no primeiro nem no segundo tempo das equipes. Nenhuma das duas tem uma superioridade sobre a outra. Jogos do Grêmio como mandante, apenas 63% dos jogos foram over 1,5 e 75% dos jogos do Vitória foram. Então assim, se for traçar um cenário um cenário de 2 gols, ele já é até meio complexo, tá? Principalmente pela fase dos dois, porque isso daqui é um confronto direto, não se enganem, né? Então eu não duvido de 1-0 se fechar, tentar segurar os 3 pontos, que é muito importante. Principalmente se for Vitória, né? Fora de casa. Um cenário 2,5 já é, apesar de já ter acontecido, o Grêmio com o Palmeiras foi 2-2, já é um cenário bem menos esperado do Grêmio como mandante. A maioria dos gols marcados pelo Vitória fora de casa foram nos últimos minutos de jogo. Então existe uma aceleração maior do Vitória nos minutos finais, mas é um time que sofre muitos gols no miolo, né? Final do primeiro tempo, início do segundo. O Grêmio já não tem tanto destaque assim nesses fundamentos, só o fato de tomar mais gols nos primeiros minutos de jogo, mas o Vitória não é tão forte por ali. Entre propor jogo, contra-atacar, o Grêmio tem um pouco mais de iniciativa, né? Dentro do primeiro tempo também, principalmente em relação ao Vitória, e o Vitória busca mais no segundo tempo. Mas a maioria das vezes que o Vitória está buscando no segundo tempo, ele já está em desvantagem no placar, e isso obviamente interfere. São duas equipes com médias iguais de cartões, então não me parece um jogo assim tão puxado para cartões, 2,5 de média para cada um, recebido dentro e fora respectivamente, tá? No meu entender, essa cotação do Grêmio ela é um pouco baixa. Por mais que o Vitória precise de muitas finalizações para marcar, o Grêmio também precisa. Por mais que o Vitória tenha vencido apenas uma partida nos últimos jogos fora de casa, o Grêmio também não pontuou e não venceu tanto, né? Dá para ver uma melhora no Grêmio, uma luz no fim do túnel, não é? Não dá nem para falar isso ainda porque tá cedo. Obviamente dá, mas eu acho essa cotação um pouco mais baixa, tá? Então para mim é um jogo passível de correção de preço, né? O Vitória pode ter um comportamento um pouco mais reativo por aqui. Para mim é um jogo para correção de preço, mas a gente tem que tomar cuidado com um fator para trabalhar a correção. Quando a gente fala correção de preço, a gente está buscando uma equipe muito superior à outra, principalmente no Brasileirão, tá? Então, para a cotação do Vitória subir, ou seja, para a probabilidade de vitória do Vitória descer, porque é inversamente proporcional, eu ensino bastante isso no meu curso, você precisa que o Vitória esteja jogando abaixo do esperado. E quando você imagina um time que não vem bem fora de casa, jogando sem a bola para se defender, para jogar de maneira reativa, não necessariamente quer dizer que ele está jogando mal. Então vamos saber interpretar entre uma escolha de jogar compactado e uma inferioridade. Por quê? Porque senão a gente dosa a expectativa de maneira errada. Se a gente olha para um time defensivamente no campo, fechado, compactado, como um time inferior, a gente vai querer trabalhar contra ele no mercado. E às vezes a cotação não vai subir, porque o mercado já assimilou que ele está apenas se comportando de uma maneira fechada e compactada. Então, em determinados momentos, a posse de bola não necessariamente vai indicar superioridade.
Então, ao mesmo tempo que você às vezes quer segurar um back Grêmio ou ficar a favor do Grêmio só por conta da posse, pode ser uma situação arriscada, porque o mercado pode ficar um pouco mais impaciente e pensar, beleza, e além da posse, vai criar o quê? E aí essa cotação do Grêmio pode até corrigir, então toma um pouco de cuidado, tá? Para mim, essa cotação do Grêmio é um pouco baixa. Não te indico trabalhar a favor do Grêmio por aqui, a não ser que você busque uma cotação um pouco mais elevada, tá? O Vitória fora de casa, nos últimos jogos, marcou gol contra todo mundo, pelo menos nesses últimos jogos. Contra o Juventude, que é um adversário chato, contra o Bragantino, marcou um gol. Contra o Fluminense venceu, contra o Corinthians marcou 2 e contra o Fortaleza marcou 1. Então dá para pensar no cenário de 2 gols se você quiser evitar o cenário de resultado final, mas tenta buscar uma cotação um pouco mais elevada. O 1,36 é muito baixo, tá bom? Para mim, o Grêmio com essa cotação, ele pode até se complicar, porque ele não vive assim uma fase tão boa e não joga dentro de casa, tá? Não vou te indicar também nada a favor do Vitória, porque o Vitória não tem merecido, tá? Atlético Mineiro e Vasco. A cotação do Galo é exclusivamente pelo fator casa. O Vasco vem numa fase muito boa, são 4 vitórias consecutivas, tanto em casa contra o Fortaleza e Corinthians, quanto fora contra o Internacional, que foi uma grande vitória, e contra o Atlético Goianiense. Porém, a impressão que o Galo deixou contra o Juventude, no empate 1-1, onde merecia a vitória, foi muito boa. Foi muito boa. É claro que o fator não mandante do Juventude, é porque era só mandante no papel, porque o Juventude jogou em Brasília. Facilitou bastante a vida do Galo. Ainda assim não conseguiu vencer. Então, se a gente for falar de momento, o momento do Galo é ruim, né? Porque o Galo venceu o São Paulo, venceu o Internacional e o Bragantino nos últimos, provavelmente, 10 jogos. Então, assim, é um desempenho muito abaixo. E o Vasco vem num momento muito bom, de 4 vitórias consecutivas. Então, se for olhar para momento, a gente vai olhar para essa cotação do Galo e vai estranhar, né? Inclusive, já vou até marcar aqui como correção de preço. Mas como o Galo joga dentro de casa e fez um bom jogo contra o Juventude, eu acho que o mercado tá dando essa, vamos dizer assim, não é essa colher de chá, né? Mas tá respeitando um pouco mais a equipe do Galo. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber por que o mercado está mais favorável ao Atlético. Por mais que o momento do Vasco de 4 vitórias consecutivas seja bom, o geral do Vasco fora é ruim. O Vasco tem menos iniciativa, sofre com mais frequência, sofreu praticamente a mesma quantidade que o Galo, e o Galo sofreu goleadas em casa para Palmeiras e Flamengo. Então o saldo de gols do Galo, teoricamente, em 2 jogos apenas, ele foi muito elevado. E o Galo tem um ataque quase 2 vezes melhor do que o do Vasco. E dá para entender também que o Galo pontuou muito mais em casa do que o Vasco fora, né? O Vasco fez 6 pontos nos últimos 8 jogos. O Galo fez 6, 7, 8, 9, 10 pontos nos últimos 8 jogos. É muito? Não é muita diferença, mas é um time que perde pouco em casa. Então acho que é esse caminho que o mercado tomou para indicar esse favoritismo. Outra coisa, o Galo precisa de menos finalizações no alvo para marcar um gol e é um time muito vertical. Então se ele estiver na frente do placar, ele vai agredir o Vasco no contra-ataque. Pode ter certeza. E ele tem melhor aproveitamento do que o Vasco. O primeiro tempo do Galo é ofensivamente melhor, muito mais gol marcado, só que acaba sofrendo mais gol também e tem um número de derrotas alto. Então era para ser superior, mas acaba ficando quase que parelho, né? Segundo tempo, mesma coisa, jogo extremamente parelho, tá? Jogos do Galo em casa, 100% de over 1,5, jogos do Vasco fora de casa, 75% de over 1,5, me parece um cenário bem plausível a gente pensar no cenário de over 1,5 aqui, mas essa cotação é muito baixa. Dos últimos jogos entre eles, a gente vai ver que o negócio pega fogo, ó. Tirando esse 1-0 aqui, 2-1 para o Vasco contra o Galo em Minas, 3-2 para o Vasco contra o Galo no Rio, 4-1 do Galo contra o Vasco em Minas, 2-1 do Vasco contra o Galo em Minas e 2-1 do Galo contra o Vasco no Rio. Então, geralmente, nesses últimos confrontos, tem sido jogos para 2,5 e para ambas marcam. E o ambas marcam nesse jogo tá quase a 2. Não é minha praia, mas não duvido, tá bom? Jogo para tomar bastante cuidado, o Vasco também tem feito algumas ligações diretas para poder marcar os seus gols e a gente pode ter um cenário de gol de contra-ataque aqui, para você que está trabalhando ao vivo pode ser um jogo perigoso, mas sinceramente eu prefiro tomar mais o caminho dos gols aqui, de um ambas, de um over 1,5, do que propriamente o mercado de resultados. Pela fase que vive o Vasco, a gente sabe que futebol é muito momento, né? Faz muita diferença. Eu não apostaria a favor do Galo com essa cotação. Eu pegaria, se fosse a minha intenção, uma cotação bem mais elevada. Bahia e Corinthians. Aqui a gente está falando de um dos melhores mandantes da competição enfrentando um dos piores visitantes, né? O Bahia tem 7 vitórias em 8 jogos.
Agora já começou a preencher, né, o PDF. Chegamos na 18ª rodada, então já fica bem preenchido. Aqui é muito mais fácil utilizar, né? O Bahia não falhou em marcar em nenhum jogo, saiu na frente em mais de 60% dos jogos e teve 88% de aproveitamento. Muito bom. Defesa do Bahia muito sólida. Enfim, o Bahia se vence vai dentro do G4, né? Dependendo do resultado das outras equipes. O Corinthians, 9 jogos, nenhuma vitória. 11% dos jogos apenas o Corinthians saiu na frente do placar. Falhou em marcar em quase 80% dos jogos e sofreu gol em todas as partidas. Por si só nesse primeiro quadro aqui do PDF, a gente volta, olha para essa odd do Bahia e fala assim, ó, beleza, entendi, né? Entendi. O saldo de gols também é bem diferente. Enquanto o Bahia marca 14 gols, o Corinthians marcou fora de casa 3, enquanto o Bahia sofre 6, o Corinthians sofreu 16. Né? Em relação a finalizações, olha que absurdo. O Bahia precisa finalizar no alvo, 3,43 vezes para marcar um gol. O Corinthians precisa de 12,6 finalizações no alvo para marcar um gol. Só que ele dá, em média, 4,22 finalizações por jogo fora de casa. Isso quer dizer que ele marca um gol a cada 3 jogos. Aí é complicado. O primeiro tempo do Bahia era para ser bem superior, mas ele tem um número de vitórias mais baixo e acaba tomando um número de gols maior, mas no segundo tempo o Bahia é muito mais forte. Muito mais vitórias, um gol sofrido apenas, o Corinthians sofreu 10 e bem mais gols marcados. Então, se o Corinthians segurar o Bahia no primeiro tempo, o Bahia vai vir muito forte no segundo. Se o Corinthians estiver na frente do placar no segundo tempo, o Bahia vai vir para cima para tentar buscar uma recuperação. E, obviamente, se o Bahia já estiver vencendo, o Corinthians pode ter ainda mais trabalho, tá? 63% dos jogos do Bahia tivemos 2 gols e nos jogos do Corinthians, 78%. O que me desmotiva de buscar gols nesse jogo assim de cara? O ataque do Corinthians. Mas a defesa do Corinthians ajuda, né? Então, o cenário de over 1,5 não é ruim, é um cenário plausível, não puxa tanto a corda. Porém, se você olha para a cotação a 1,28, não agrada, né? Não agrada ninguém. Então, para trabalhar isso daqui, é melhor torcer para que a gente tenha um primeiro tempo xoxo, morno, e o segundo tempo com uma cotação melhor, talvez pensar nesse cenário, tá? Nos últimos jogos entre eles, entretanto, tivemos 2 0-0 na casa do Bahia, ó. 0-0 aqui em 2023 e 0-0 aqui em 2021. Mas a situação do Corinthians nessa temporada é outra, e do Bahia principalmente, tá? O time do Bahia marca a maioria dos seus gols na segunda etapa, como eu falei, e o time do Corinthians tem sofrido no início do segundo tempo. O Corinthians joga mais sem a bola e o Bahia, obviamente, agora nesse novo estilo, com o Rogério Ceni propondo o jogo, sendo na maioria das vezes o protagonista do jogo, tende a dominar um pouco mais a partida. O Corinthians tem um pouquinho mais de cartões amarelos recebidos, cartões amarelos e vermelhos, né? O Bahia um pouco menos. Sendo assim, a cotação do Bahia para mim é justa, dá para pensar em alguma coisa, se o Bahia estiver dominando muito até, em alguma coisa a favor do Bahia durante o jogo. Não duvido de trabalhar também contra o Corinthians, não leia a pior equipe em campo. Tá? Em relação a gols, prefiro o Bahia na frente para pensar no cenário de gols, principalmente porque o segundo tempo do Corinthians é muito fraco defensivamente. Se você quiser trabalhar gols com jogo desempatado, eu olharia mais para o mercado de 0,5, ao invés de trabalhar o over 1,5. Espera uma cotação melhor lá no final, no meio para frente do segundo tempo e pensa nisso. Porque se o Corinthians marcar, por exemplo, ele tende a segurar ainda mais, tá? Agora, o Bahia marcou primeiro no primeiro tempo, pode ser interessante pensar em gols. Outro jogo bem parecido é Fortaleza e Goianiense, né? Só que aqui a gente tem um time especializado em jogar de maneira reativa, que é o Goianiense. Então, nesse jogo a gente já vai partir do ponto que o Fortaleza com a bola não indica superioridade, ok? Ele só vai indicar um padrão normal da equipe do Goianiense de não ter a bola, certo? 1,70. Fortaleza é um dos melhores mandantes da competição, dentro de casa. Tá invicto, 3 empates, 6 vitórias em 9 partidas, tá? Aqui no PDF de apoio a gente consegue perceber que o Goianiense tem apenas 2 vitórias fora. Se não me falha a memória, uma delas foi contra o Fluminense, a outra eu não vou lembrar, mas uma foi contra o Fluminense. O Fortaleza saiu na frente em todos os jogos em casa. Isso aqui, para quem trabalha mercado no trade, é muito importante. Isso aqui mostra muita iniciativa. Saiu na frente em todos os jogos e, obviamente, não falhou marcar em nenhuma partida. Em quase 45% dos jogos, o Fortaleza não sofre gol. Então é um ataque sólido e uma defesa sólida. O Goianiense, entretanto, não teve tantas derrotas assim fora de casa, né? Nesses últimos jogos foram 3 derrotas, mas sofreu mais gols do que marcou. Não tem tanta iniciativa, falha mais em marcar e sofre com mais frequência. O time do Fortaleza precisa de praticamente metade das finalizações para marcar um gol. Então, mesmo o Goianiense sendo agressivo e jogando de maneira reativa,
o time do Goianiense precisa de mais finalizações no alvo para marcar um gol. Então o Fortaleza ele tem vantagem. O primeiro tempo do Fortaleza é muito superior, então trabalhar às vezes a favor do Fortaleza no primeiro tempo ou contra o Goianiense no primeiro tempo não é ruim. O segundo tempo do Fortaleza não é bom. Então manter posições a favor do Fortaleza no segundo tempo talvez não seja tão bom assim. Tá? 67% dos dois times, dos jogos dos dois times foram over 1,5. Não é uma taxa tão alta. Não é mesmo, tá? O over 2,5 então nem se fala. Então por mais que seja atrativo pensar nesse 2,5, não me parece ser, por conta dos últimos jogos, algo tão bom assim. A não ser que você tenha, durante o jogo, um cenário de 2-0 no placar, para um lado ou para o outro, né? Se você pensar nos últimos jogos entre eles, olha só, 1-1, 1-0, 0-0, 0-0, 2-0, 3-0. No máximo, partidas com 2,5, mas são bem espaçadas, tá? Então, eu tomaria cuidado. Para mim é muito mais um jogo para correção de preço e sim, favoritismo aqui é do Fortaleza, porque é um time de muita iniciativa e isso faz toda a diferença, tá bom? Além disso, o Goianiense vem de uma vitória fora de casa contra o Vasco e vem de 4 derrotas consecutivas no geral. Perdeu para o Bragantino, para o CAP, para o Palmeiras e para o Vasco da Gama. E se a gente pegar os últimos jogos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias nos últimos 8 jogos. É um time que vem num momento muito bom, então faz sentido sim acreditar nessa vitória do Fortaleza. Juventude São Paulo, como eu falei lá na abertura do vídeo, se esse jogo for na casa do Juventude, de fato, o São Paulo pode se complicar. Mas eu acabei de olhar aqui, fui fazer o para casa, né? A gente tá fazendo nosso planejamento. Ah, Theo, você devia saber. Não, eu tô fazendo meu planejamento agora. Com você, eu não devia saber de nada. Eu tô procurando as coisas agora, junto contigo. Então, comecei o vídeo sem saber, fui pesquisar agora e tá escrito aqui que o jogo do Juventude com o São Paulo vai ser na Arena BRB, que é o Mané Garrincha. Então, se esse jogo é no Mané Garrincha, o favoritismo do São Paulo é correto, tá? O Juventude fora da sua casa não é o mesmo mandante. Ah, mas contra o Galo ele poderia ter tomado uns 4 gols, tá? Então, pra mim, essa cotação do São Paulo é justa. Vou até marcar como correção de preço aqui, não vou marcar como favorito que pode se complicar. E essa coisa do Juventude vender o mando pode, obviamente, complicar a vida do Juventude, porque na tabela geral ele tá na 12ª colocação, mas ele é um excelente mandante, ele precisa disso. Ele precisa continuar pontuando como mandante. Mas, enfim, futebol também é business, né? Bom negócio. E ele vai fazer esse negócio de vender mais uma vez o mando. Contra o Galo deu certo, pelo menos um ponto. Poderia ter sido mais, poderia ter sido 3, mas não foi. Por quê? Porque o Juventude não jogou bem. O Galo teve um amplo domínio no Mané Garrincha. E eu acredito que o São Paulo pode até perder para o Juventude, tá? O Juventude pode até golear o São Paulo aí, mas vai ser um resultado atípico. Porque a grande força do Juventude é em casa. Então é como se o jogo fosse invertido, é como se o mando fosse do São Paulo. Na minha opinião, comecei o vídeo falando que o São Paulo poderia se complicar, mas ao saber, e eu tô fazendo esse planejamento agora com vocês, e eu fui saber agora, que o jogo do São Paulo vai ser no Mané Garrincha, o São Paulo pra mim é favorito sim. Tá? Não duvido de um jogo para over 1,5 aqui, né? Não vou utilizar o PDF de apoio com esses dados, porque o Juventude não joga na sua casa, então isso aqui vai ficar completamente defasado. Ele não vai ter provavelmente o mesmo desempenho de mandante em casa na arena do Mané Garrincha, não vai. Agora o São Paulo fora de casa a gente pode observar, é um time com muita iniciativa, sai bastante na frente do placar, falha pouco em marcar, e é um time que sofre gol com frequência, tá? Então eu também não vou duvidar dessa situação aqui de ambas marcam, que tá pagando 2. E não é uma cotação ruim, tá? Pra mim, é um jogo onde São Paulo tende a vencer, mas não duvido que a gente tenha um ambas marcam e um over 1,5. Não sei por que o Juventude optou novamente por vender esse mano, mas, pelo visto, é um jogo que tende a favorecer a equipe do São Paulo, tá? Vamos ver se o Juventude consegue, mesmo fora de casa, um bom resultado. Para quem não acredita muito no que eu tô falando, ou para quem não lembra, vou pegar aqui o jogo do Juventude contra o Galo, pra gente olhar junto assim, só por cima, como foi o desempenho do Juventude nesse jogo contra o Galo. E aí você vai perceber, pô, será? Olha aqui, Juventude e Atlético na arena do Mané Garrincha, olha só esse desempenho. Isso aqui foi o início do jogo, olha o restante. Olha a quantidade de gols perdidos pelo Galo. Juventude fez um gol de contra-ataque do nada e depois tomou massacre o tempo todo. Foram 20 finalizações do Galo, 3 grandes chances perdidas, isso o Juventude como mandante. Se esse jogo fosse aqui, ó, na casa do Juventude, olha que diferença. Olha o Juventude contra o Flamengo, virando o jogo, né? Enfim, então a gente já sabe mais ou menos o caminho desse jogo, a não ser que o Juventude venha com uma proposta totalmente diferente. Bragantino e Atlético Paranaense, esse aqui é um jogo bem parelho, um dos jogos mais parelhos do dia. Tanto o Bragantino quanto o Atlético Paranaense têm compromissos na Sul-Americana, então o próximo jogo do Bragantino é contra o Barcelona de Guayaquil no dia 23. 2 dias depois,
Então esse jogo pode até ser adiado, tá? Esse jogo do CAP com o Bragantino. Tô chutando, né? Mas pode ser que seja adiado. Mas 2 dias depois. Então toma um pouco de cuidado em relação à escalação. Mesma coisa vale pro CAP, ó. 3 dias depois ele enfrenta o Galo no Brasileirão. Já o Atlético Paranaense só pega o Cerro Porteño, pelo visto, no dia 25. Então, pode ser que o Bragantino tenha um pouco mais de complicação aqui, tá? Pode ser que é o Bragantino que tenha mais complicação. Mas eu vou deixar um jogo para correção de preço. Não vou te induzir tanto aqui, porque realmente eu acho que é um jogo bem parelho. O Bragantino venceu 5 das 7 partidas que fez em casa, só perdeu uma. Tem muita iniciativa, não falhou em marcar em nenhum jogo. O CAP fora de casa venceu as últimas 2, mas é um time que não tem um ataque tão efetivo como o do Braga. O que complica a vida do Bragantino é o jogo da volta contra o Barcelona. E não sei, eu não acho que o Bragantino vai poupar jogadores não, viu? Não acho não. Não duvido também de uma possibilidade de 2 gols por aqui, mas eu só olharia para o mercado de resultados. Vamos finalizar com Cuiabá e Fluminense? O Cuiabá enfrenta o jogo da volta, né, o Palestino, no dia 25, pelo que está marcando aqui. Não sei se o jogo vai se manter nessa data, podemos ter alguma alteração no Bragantino também em relação ao Barcelona, a gente pode ter alguma alteração no Atlético Paranaense em relação ao Cerro, pode ter até alteração no jogo do Bragantino com o CAP, né, para melhorar a tabela, mas estou trabalhando com o que a gente tem de informação aqui. Né? O time do Cuiabá conquistou um bom resultado fora de casa contra o Palestino, num jogo maluco, e o Fluminense vem de empate contra o Criciúma fora, o Fluminense que não vence há muito tempo, né? Para quem não se lembra, o Fluminense tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro e a gente olha pro Fluminense fora de casa e realmente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Agora, se a gente olhar o Cuiabá em casa também, a gente não vai ter uma expectativa tão alta, tá? Olha lá, o Fluminense vem de 7 derrotas e um empate. O Cuiabá vem de uma vitória nos últimos 8 jogos, 3 empates. É melhor? É melhor. Pontuou mais? Muito mais. Mas ainda assim, não é um time confiável, né? O Cuiabá é um time muito traiçoeiro fora de casa. Mas em casa, ele tem tido dificuldade. E o Cuiabá joga melhor quando ele joga contra uma equipe que gosta de propor jogo. Não sei se o Fluminense vai conseguir propor jogo fora, né? Mas o Cuiabá joga melhor quando tem que jogar de maneira reativa. É só ver o resultado do Cuiabá contra o Bahia, por exemplo. Contra o São Paulo, contra o Flamengo. Times que, obviamente, faziam com que o Cuiabá seja... Times que, obviamente, eram favoritos e o Cuiabá complicou a vida deles. O caso aqui é, o Fluminense ele vai tentar propor ou ele vai tentar ficar mais recuado? No desespero, numa situação de proximidade com o rebaixamento, eu sei que é cedo para falar isso, mas a gente já chegou praticamente no meio do campeonato, né? Numa situação de proximidade de rebaixamento, o Fluminense não pode se dar ao luxo de ficar pontuando fora de casa e vencendo em casa. O Fluminense tem que vencer nos 2 cenários, né? Então, na minha humilde opinião, se o Fluminense jogar de maneira propositiva, o Cuiabá pode sim ter uma vantagem nesse jogo. Agora, se esse jogo for de um Cuiabá tentando propor, pode ser mais fácil para o Fluminense tentar arrancar um empate ou até, quem sabe, buscar uma vitória. O que provavelmente se sabe nesse jogo é que tende a ser um jogo de muita tensão, principalmente para o lado do Fluminense. Porque enquanto o Fluminense não encontrar uma vitória, não encerrar essa nhaca desse momento, a pressão vai ser cada vez maior. A tentativa dos jogadores, a falta de confiança vai fazer com que os jogadores não tentem tantas jogadas diferentes. E quando tenta e dá errado, não vai tentar de novo. Erro de passe, né? Equívoco na hora de dar um passe final, uma finalização no gol. Então tudo isso prejudica o emocional do jogador, tá bom? Para mim, eu prefiro não analisar tão aprofundado esse jogo, porque a gente não vai encontrar nada desse buraco aí, não. Não adianta ficar cavando. Esse jogo é para ao vivo. Para trabalhar ao vivo no live. Não acho que seja um jogo pra gente criar alguma coisa. Não, tá? Jogos do Fluminense, ó, fora de casa, 63% de over 1,5, do Cuiabá 63% também. Não vou olhar para o mercado de gols, ok? Média de cartões do Cuiabá é de 3,38. Talvez o cenário de cartões aqui num jogo mais físico possa ser um caminho para quem trabalha. Para mim, é um jogo apenas de correção de preço. O Cuiabá é levemente favorito, então eu nem vou colocar como favorito, que pode se complicar aqui, porque é um jogo para a gente ficar de olho realmente no live. Na Série B nós temos Guarani e Goiás, jogo completamente parelho, apesar do Guarani não viver boa fase, né, a lanterna da competição. Dentro de casa o Guarani venceu apenas uma partida, porém fora de casa o Goiás também venceu apenas uma, e é por isso que o mercado traz um jogo parelho. Não duvido de uma dupla chance do Goiás, tá? Não duvido mesmo. Mas ainda assim é um jogo para mim para trabalhar ao vivo. Botafogo e Brusque. O Brusque fora de casa é um péssimo time, com
0 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. E dentro de casa, o time do Botafogo tem 2 vitórias e 2 derrotas. Tem tudo para ser um jogo amarrado, porque o Brusque marca pouco gol, o Botafogo em casa marcou e sofreu poucos gols, mas tem sempre aquela pegadinha, né? Lembra do jogo do CRB? O CRB é um time 4-1. Então, de vez em quando pipocam jogos assim, né? E aí aumenta o saldo da equipe e tudo mais. Mas ainda acho que é um jogo para correção. Não duvido que o Botafogo possa se complicar, mas o Brusque tá muito mal, né? Os últimos jogos do Brusque aqui, ó, olha isso. 1, 2, 3, 4, 5 empates consecutivos. Não vou considerar um empate um resultado tão bom, mas também não é tão ruim. Se ele buscar mais um empate por aqui, o Botafogo pode se complicar. Mas eu vou ficar na correção de preço, somente, tá? Não vou inventar moda, até porque eu tô de férias e não vou fazer esse jogo. Se eu fosse fazer, aí eu esquentaria um pouco mais a cabeça. Vamos para os jogos extras, pra gente complementar. Vou seguir a ordem que tá aparecendo aqui no Radar Esportivo e vou deixar o link desses jogos extras também para vocês. Ó, na Argentina, River e Lanús, já marquei aqui como um jogo complementar. Vélez e Tajeres, bom jogo. E Defensa e Justiça contra o Boca Juniors. Também bom jogo, tá? O Boca tem jogo da volta contra o Del Valle no dia 24. Cuidado, ok? Na Bulgária tem o Ludogorets, acho que é a estreia na competição, exatamente, contra o CSKA Sofia. Na Dinamarca, Brøndby e Randers jogam. Na Finlândia, marquei aqui o jogo do Kups, mas eu acho que o Kups tem jogo da volta também na Conference ou na Europa League, não tenho certeza. Acho que era ele que estava envolvido nesses jogos. Na Islândia tem o Breiðablik, um dos líderes aqui da competição. O Vikingur já deu uma esticada. No Japão, não marquei nada, nenhum time que eu conheço tanto. No México, para você que trabalha durante o dia, opção boa para você acompanhar à noite, assim como jogos da MLS. Na Noruega tem o Viking, tem o Rosenborg e o Lillestrøm, são bons times. Paraguai não marquei nada. Na competição do Peru, Universitário e Cristal, sempre acompanho Universitário, Cristal e Melgar, os 3 primeiros por ali. Na Polônia, Lech Poznan e Raków Częstochowa. São 2 equipes que vão estrear na competição, são bons de acompanhar, tá bom? Na Romênia, ninguém. Na Sérvia, não marquei ninguém. Na Suécia, o Elfsborg, que é um bom time. Tem a estreia do Young Boys na Superliga da Suíça, tá? Do Basel também. Lembrando que a Liga da Suíça começou esse final de semana. Vale a pena ficar de olho. O Young Boys e Sion, bom jogo. Uma liquidez legal. Excelente jogo aqui, 9h30 da manhã, para você ficar de olho, tá? Vale muito a pena. Coreia do Sul, tem o Pohang Steelers, uma opção também aqui para você. E acho que é isso. Tem Série C do Brasileirão e tem outras competições. Tem Chile, ó, Palestino que jogou com Cuiabá, Colo-Colo. Tem várias outras opções. Eu vou deixar listado aqui na parte de estratégias do Radar Esportivo e vou deixar o link aqui embaixo. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia. Se você quiser me ajudar, o espaço está aí para vocês nos comentários. Se tiver alguma informação, e não só a minha, né? Você vai ajudar muita gente que acompanha aqui. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.